Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem, segundo ano? Espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar uma aula. E a ideia dessa aula, gente, é reforçar a ideia de ideologia que nós começamos na videoaula da semana passada. E aqui eu tenho um novo slide, né, pegando de um livro diferente. E nós vamos explorar um pouquinho mais sobre sociologia, sobre ideologia, para que nós possamos ficar mais inteirados aí, mais completos nas nossas informações. Então tá aí no slide a questão da cultura e ideologia. Cultura já estudamos, as várias formas do pensamento sobre cultura, né? E depois entendemos como a ideologia age dentro da cultura. Então, no contexto da tradição sociológica, o termo ideologia pode recobrir, olha aí no slide, de vários sentidos. Um desses sentidos é o de visão. Nós já trabalhamos muito as visões, né? Os vários sentidos, mas um deles, queremos destacar nessa aula, é o de visão ou concepção de mundo, ou seja, os valores e representações que nos orientam, percebamos ou não. O significado de ideologia com maior repercussão na tradição sociológica é oferecido por Karl Marx e Friedrich Engels, onde para eles a ideologia ela é uma concepção do mundo da classe dominante, é uma falsa consciência dos fenômenos sociais e, portanto, como distorção da realidade. Olha aqui, duas questões então para a gente trabalhar, isso aqui é muito importante. Daí nos remete a uma pergunta: por que fazemos o que fazemos? Esta, na verdade, é uma pergunta que a resposta que temos que dar para a teoria sociológica remete a vários conceitos, dos quais destacamos aqui a cultura e ideologia. Então, para responder essa questão, por que fazemos o que fazemos, é importante estudar o conceito de ideologia. Que é ideologia? Conjunto de valores, crenças e atitudes que justificam e tornam legítimos um determinado estágio de uma sociedade ou movimento para mudá-lo. No marxismo, a ideologia reflete os interesses do grupo dominante. Como vimos, a dimensão cultural nos envolve a todos no que se refere aos nossos hábitos, os nossos costumes, nossos valores, a arte e a produção material, criando vínculos sociais e a noção de continuidade da cultura da passada geração à geração futura, passada de geração a geração. Então, o conceito de ideologia remete às associações entre esses valores, entre essas concepções de mundo e entre as relações de poder existentes na nossa sociedade. Assim, pela ideologia, fazemos o que fazemos, não apenas porque precisamos, mas também porque nos movemos com base nas ideias em que acreditamos, em nossos valores e em nossas visões de mundo. Nós vivemos numa sociedade capitalista, judaico-cristã. Então, as mudanças que ocorrem na sociedade, tudo que nós fazemos e pensamos tem um princípio ideológico na nossa cultura. Qual o princípio? Capitalismo judaico-cristão. Para efeito de comparação, você há de convir comigo que nós não somos uma sociedade capitalista islâmica, porque o islamismo tem seus valores específicos. Nós somos judaico-cristãos. Mesmo que não tenhamos noção disso, mesmo que não concordamos com o cristianismo, eles nos influenciam de maneira muito forte. Essa base ideológica que está incutida na cultura é que faz com que, por exemplo, nós acreditemos muito na questão da liberdade. A liberdade é um conceito cristão, judaico-cristão. Por exemplo, acreditar no conceito de igualdade. Igualdade é um conceito cristão. Então, essas ideias permeiam todas as nossas relações sociais e toda a cultura e nos move. Por isso, nós fazemos o que fazemos. Concordando ou discordando, nós estamos ali fazendo, mesmo que inconscientemente. Então, pela ideologia, o que fazemos, não apenas porque precisamos, mas também porque nos movemos com base nas ideias em que acreditamos, em nossos valores e em nossas visões de mundo. O termo ideologia pode recobrir vários outros sentidos no contexto da tradição sociológica. Agora estou falando dentro do pensamento sociológico. Um desses sentidos é o de visão ou concepção de mundo. E aí nós estamos vendo já o pensamento de Karl Marx e Friedrich Engels. Ou seja, os valores e representações que nos orientam, que percebamos ou não. E é esse o sentido do termo que percebemos
na letra da canção Ideologia de Cazuza. Você conhece essa música? Ideologia? Eu gosto muito, não sei se você conhece, se você tem oportunidade, né? Que ele diz assim, uma expressão dessa música diz assim: meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder, ideologia, eu quero uma para viver. Meus heróis morreram de overdose. Não sei se eu estou cantando certo. Meus inimigos estão no poder, ideologia, eu quero uma para viver. Falecido Cazuza, essa letra dele e também do Roberto Frejá, que acabou assumindo o grupo Barão Vermelho, então ele fez essa música, né? Então, mostrando que ele precisa de um sentido de vida, né? Ele precisa de uma visão de mundo, de valores, de representações que orientam, que ele teve mudanças e que ele ficou desguarnecido. Parece que as coisas perderam sentido para ele, então ele começou a perceber. Aquele que ele tinha como herói, morreram de overdose. Seus inimigos, que ele não esperava, agora estão no poder. Parece mais ou menos hoje, né? Mas, bom, deixa pra lá. Então ele fala, ideologia, eu quero uma para viver, eu quero um comportamento, um estilo de vida, eu quero valores, eu quero representação, que estamos perdidos, vagando. Talvez esse não seja o seu caso, mas se for, busque uma coisa que você possa viver a partir de um pensamento ideológico. Agora, veja bem, não ideológico partidário, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de valores, estou falando de estilo de vida, estou falando de comportamento, sempre baseado no bem-estar e na boa convivência. Porque existem ideologias que matam, que destroem, existem ideologias que não querem ver o bem-estar do outro. Eu estou falando de um tipo de ideologia, de comportamento, de estilo de vida, que promove a paz, a unidade, na verdade, que promove os valores judaico-cristãos. Olha só, eu estou falando dentro de um conceito de comportamentos ideológicos do capitalismo judaico-cristão. Muito bem. Outro sentido atribuído ao termo ideologia, e o mais usado na tradição sociológica, com origens na produção teórica de Karl Marx e Friedrich Engels, é o de ideologia como falsa consciência. E aí o segundo tópico aí, eu falei erroneamente agora há pouco, que essa ideia de ideologia como representações seria a de Karl Marx e Friedrich Engels. Não, na verdade, é um termo de ideologia que recobre outros sentidos, visão de vida, concepção de mundo. Agora, o que eu vou falar a partir de agora é mesmo de Karl Marx e Friedrich Engels, que fala sobre, no caso, falsa consciência. Falsa consciência do quê? Do que acontece no mundo. Como assim? É um discurso que não está em consonância com a realidade. É um discurso que tenta inverter o que na verdade está acontecendo. Ou seja, é uma enganação. Então, para Karl Marx, a ideologia tem essa significação. É um falseamento consciente dos fenômenos sociais. E, portanto, como uma forma de manipulação e distorção da realidade. Através dessa concepção, podemos verificar a existência de uma ideologia dominante, que seria a expressão no plano dos valores, dos símbolos, da dominação política e econômica de algumas classes sobre outras. No contexto do capitalismo, da dominação da burguesia sobre o proletariado. É mais ou menos assim, a pessoa é pobre e a ideologia capitalista dominante, que é os ricos, fala assim, você é pobre porque você não merece. Porque se você estudasse, trabalhasse, se esforçasse, você não seria pobre. Essa é uma fala do mérito. Só que eles não falam que existe uma seletividade na sociedade, feita principalmente pelos ricos, e que a pessoa pode lutar e nunca passar da condição social que ele está. Porque existem entraves e obstáculos na sociedade que impede certos indivíduos e certos grupos sociais de terem ascensão social. Por isso que, por exemplo, se você parar para pensar, a classe dos juízes e dos médicos sempre é uma classe social dominante que está ali, classe média alta. Afinal de contas, mesmo que você estude muito, você terá dificuldade a ter esses cursos. Você vai ter que estudar muito, não é? E às vezes você não consegue porque ou a escola não ajuda, ou a sua condição social não ajuda, ou a quantidade de vagas oferecidas não são suficientes. De alguma forma ela acaba esbarrando e aí você se contenta com outros tipos de cursos. E aí esses cursos mais especializados, melhor remunerados, acabam ficando com outras classes sociais. Mas isso é só um viés, é só um pensamento. Outra forma de maquiar a realidade é quando você, por exemplo, fala sobre empreendedorismo.
o empreendedorismo sem investimento e sem capital inicial, ele está fadado a ter dificuldades para se desenvolver, porque a concorrência é muito grande. Então, a questão do empreendedorismo não pode ser dissociada de capital e de investimento. Mas aí fala-se que qualquer pessoa pode investir, pode empreender, basta ter conhecimento. Sim, é verdade, mas não só. Então, não é bem assim. Outro exemplo de falseamento da realidade é o que nós vemos aí, o que os políticos fazem. Eles falam que a sociedade vai bem, obrigado, que a economia vai bem, obrigado, que agora estamos crescendo, mas quando você vê a realidade, você vê que com 12 milhões de desempregados. Então há um discurso ideológico da classe dominante que está ganhando com isso, que faz com que o pobre, o trabalhador, pense igual à classe dominante. Então ele também não luta. Ele não luta por melhores condições, ele fica anestesiado. E segundo Karl Marx, essa anestesia é como se fosse a falta de consciência da sua condição social. O pobre não se vê como pobre, ele se vê como rico, então ele vai lutar por quê? Ele vai querer mudar a condição dele? Ele não consegue enxergar isso. Essa é a grande verdade e realidade. Então, por essa acepção, podemos verificar a existência de uma ideologia dominante, que seria a expressão no plano dos valores e símbolos da dominação política e econômica de algumas classes sobre outras. No contexto do capitalismo, da dominação da burguesia sobre o proletariado. Outro sentido ainda relacionado à ideologia no contexto marxista é o criado pelo pensamento do pensador italiano Anton Gramsci, ou Gramsci, como queira. Gramsci, ele desenvolveu um pensamento, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui o slide. Isso, Anton Gramsci, ele viveu entre 1891 e 1937, foi um pensador influenciado por Marx, então um pensador marxista. Ele compreende a ideologia como concepção ou força política posta em jogo nas disputas pelo poder de convencimento entre as diversas classes sociais. Então a gente percebe que Gramsci vê a ideologia como uma força política que está a serviço de um jogo nas disputas pelo poder de convencimento entre as diversas classes sociais, é uma espécie de síntese das duas concepções anteriores. Assim, diz o sociólogo Nitz Vieira, Gramsci foi o primeiro autor a perceber a sociedade civil enquanto lugar de organização da cultura e a propor o entendimento multifacetário das sociedades modernas enquanto interações de estruturas legais, associações civis e instituição de comunicação. Porém, o conceito gramsciano não escapa da efemeridade que a tradição marxista atribui aos conceitos políticos. A sociedade civil é o lugar da conquista da hegemonia, mas tem seu papel relativizado pela tarefa da transformação da estrutura pela política da sociedade pré-revolucionária. A expressão sociedade civil foi empregada por Gramsci como um nível intermediário de socialização entre grupos primários, ou seja, os agrupamentos naturais em torno da família, e as normas de racionalização do Estado. Nessa concepção, papel preponderante cabe aos partidos que têm a sociedade civil uma centralidade social determinante análoga à do Estado na sociedade política. Em outras palavras, Gramsci está tentando trazer o seguinte: como a ideologia é uma concepção política posta em jogo nas disputas pelo poder, de convencer as diversas classes sociais, está falando que é um jogo político. E que o político ele tem a intencionalidade de convencer as pessoas segundo os seus princípios. Aí nós vemos, por exemplo, uma questão na qual ajunta-se o estilo de vida das pessoas com o falseamento da realidade. Ou seja, com Gramsci realiza uma espécie de síntese das duas concepções que nós estudamos até agora. A ideologia como um elemento, uma visão de mundo, e também a ideologia como um falseamento da realidade, na qual a ideologia como concepção de um mundo de classe dominante, né? Portanto, uma distorção da realidade. Ele junta essas duas questões e promove, então, a ideia de ideologia na disputa de poder. É nesse sentido que a gente percebe que a luta política para Gramsci envolve ideologias e contra-ideologias, como vemos, por exemplo, nas disputas eleitorais, em que grupos de interesses diversos lutam pelo voto dos eleitores usando diferentes formas de convencimento. É nesse sentido que podemos entender alguns aspectos da sociedade contemporânea, hoje, no que se refere aos valores que são impostos ou partilhados por determinados grupos sociais. Assim, quando dizemos que há em nossa sociedade uma ideologia do consumo, isso significa
que o consumismo é um conjunto de valores, uma concepção de mundo, cuja manutenção é importante para determinados grupos existentes na sociedade, como, por exemplo, empresários, vendedores, setores financeiros, e também que se manifesta na vida social por meio de formas de convencimento, filmes publicitários, merchandising, novelas e filmes, possibilidade de crédito. Percebe então a mescla desses dois sentidos, estilo de vida e também convencimento? Ao realizar o vínculo ideológico entre consumo e felicidade, a ideologia do consumo tem por objetivo a mobilização de todos e o uso dos recursos financeiros para a constante compra de objetos, sejam eles necessários ou não. Em outras palavras, no surgimento de um novo produto, a ideologia trabalha de que esse produto produz felicidade. Isso é um pensamento ideológico. E essa felicidade é a busca natural de todas as pessoas. Então a pessoa vai em busca da felicidade, compra o produto. Mas aí ele se frustra, porque aquele produto ele tem pouca duração, ele já é colocado como um objeto que tem que ser substituído. Exemplo clássico, iPhone. Primeiro o iPhone surgiu quando a pessoa comprou iPhone 2, 3, vai comprou iPhone 4. Quando ele nem começou a pagar, iPhone 5, 6, 7, 8, 9, 10. É um consumo desenfreado. E cada vez que surge uma nova versão do iPhone, dá-se a impressão de que esse produto vai trazer a felicidade, ou porque tem um mecanismo a mais, ou por conta do design desse produto, ou porque ele tem uma função, uma tecla a mais, um serviço a mais, e assim por diante, uma tecnologia a mais, e aí vai causando, então, um impacto muito forte na mente das pessoas, porque todos esses objetos, então, eles são descartáveis. Então a felicidade nunca é atingida, mas há um falseamento da realidade, dizendo que se você comprar certos produtos, você vai ter felicidade. Olha como é que são feitas as propagandas de veículos automotores, de carros. Mostra bem-estar, mostra liberdade, com o carro você pode ir em frente, mostra virilidade, quando o carro é robusto, sempre trazendo uma ideia de satisfação e de felicidade. Isso aí, então, está na concepção de Gramsci. Assim, por conta desses exemplos que eu acabei de citar, os choques de concepções que recobrem os interesses dos diversos grupos envolvidos é muito grande. E é por isso que uma das formas mais confiáveis de conhecimento ou de conhecermos o funcionamento de uma sociedade é analisar os valores que movem os grupos ou as classes que a elas pertencem, ou como esses valores são partilhados e por quais meios. Em nossa sociedade, o ambiente privilegiado para verificarmos tal aspecto são as produções culturais vinculados aos meios de comunicação de massa. Então você percebe, por exemplo, duas ideologias vigentes no país hoje. Alguns políticos imaginam que para ter uma qualidade de vida é melhor, e sobrevivência é melhor, acabar com o isolamento social. Outros falam que não, isso aí vai piorar a qualidade de vida das pessoas. Então é melhor sofrer um pouco agora, manter o isolamento social, do que liberar todo mundo para sair, todo mundo ficar contagiado e alguns, ou muitos, ou pelo menos a nível do estado de São Paulo, 6 milhões de idosos virem a óbito ou então procurar os serviços hospitalares, o que o sistema não comporta. Então veja bem, dois pensamentos distintos, todos os dois tentando convencer para procurar uma melhor qualidade de vida. Um dos dois está falseando a realidade. Pergunto para você, qual deles que é? Muito bem, então a cultura de massas é o vínculo com o mercado e a questão de valores consumistas. Finalizando então, nós temos que ideologia no sentido marxista e do ponto de vista sociológico, é o falseamento da realidade. Então quando estudarmos sociologia, ou quando estudarmos ideologia do ponto de vista sociológico, eu estou falando, na verdade, falseamento da realidade. Tudo bem, gente? Então nós vimos hoje a concepção de cultura, duas formas de concepção de cultura, resumindo, ou seja, na tradição sociológica, um desses é o divisão de mundo, ou valores e representações que nos orientam, que percebamos ou não. Sociedade judaico-cristã, sociedade capitalista, desde que a gente não perceba, nós desenvolvemos esses valores. Outro significado de ideologia é oferecido por Karl Marx e Friedrich Engels, na qual a ideologia é uma concepção de mundo da classe dominante, que domina a mente das pessoas, ou seja, é uma falsa consciência dos fenômenos sociais como distorção da realidade. E a soma dessas duas visões de ideologia, nós encontramos no pensador marxista Gramsci, onde ele entende a ideologia como força posta em jogo nas disputas de poder para convencer as pessoas para exercer convencimento entre as diversas classes. Ou seja, é uma síntese das duas concepções anteriores. Mais ou menos assim, você quer ter felicidade, um estilo de vida, então falseamento da realidade, você compra esse produto.
Olha só, a associação dos dois. E aí passa-se a existir uma sociedade de consumo desenfreada, onde na verdade as pessoas são enganadas, imaginando falsamente que vão encontrar felicidade e nunca encontram. E fica como buscando sempre, continuamente, num ciclo vicioso que não acaba nunca. Finalizando então, temos a ideologia no sentido marxista de falseamento da realidade. Tá bom, pessoal? Vou colocar alguma atividade depois para vocês. Fique atentos lá no Google Classroom e nos serviços online e você então vai ter completa essa aula de hoje. Grande abraço, guarde esses slides, essa videoaula e guarde os slides que eu vou postar também lá no Google, tá bom? Grande abraço e até a próxima aula. Tchau!